fluorescentes, mas a sala estava toda escura. Então você chegava nessa sala, era uma sala onde tinham obras dispostas, mas você percebia que a sala estava escura. E na sua frente, né, logo na entrada, assim, você tinha essa obra do Maurício Salgueiro, onde era necessário você apertar um botão para ela se iluminar, para a obra acontecer, e também para ela iluminar as outras obras. Então, foi uma relação assim, nada metafórica, estabelecida entre as obras. As obras são iluminadas à luz de outra obra. E aí é muito bacana porque a gente está pegando uma dimensão do uso que é disponibilizada na obra. É claro que o Maurício Salgueiro não estava pensando nisso, mas quando ele se vale de coisas que produzem luz, essas coisas iluminam. E aí a gente pode fazer o uso dessa luz, né? Então eu também acho que é um gesto talvez pesado e tudo, mas eu penso que também há um contexto, há um respeito. Ao mesmo tempo que há um respeito, também a gente faz um uso da obra. Mas aquele uso está disponibilizado na obra, não é um uso, né, que parte da minha vontade. É um uso que responde, que reage, que se sensibiliza a partir da obra. Assim. Então, acho que foi um gesto interessante também e que mobilizava o acervo. Me pareceu uma operação interessante usar uma obra para iluminar a outra. Né? Sobretudo uma obra que é posterior àquela que ela está iluminando. Né? Então, teve jogos, por exemplo, de estabelecer relações entre a poética dos trabalhos e a arquitetura. Então, num canto de parede, eu colocava claramente assim, a diferença de olhar, por exemplo, de um Eupídio Malaquias e de um Dionísio del Santo. O trabalho do Dionísio, do Eupídio Malaquias, é um trabalho figurativo, que fala também desse encontro de duas coisas, né? Desse canto, dessa conexão que se estabelece. Mas o Eupídio se vale de folhas, de vocabulário figurativo, e ainda pensa numa implicação poética quando ele escreve embaixo assim, ó, este é o ramo da esperança. E ao lado a gente tinha o Dionísio, né, um trabalho também bastante delicado, falando talvez de uma situação formal parecida, né, de conexão entre coisas, né, de interseção, mas a partir do vocabulário geométrico, enfim. Então, era curioso pensar esse diálogo, né, que é o mesmo diálogo que vai fundar também a exposição que eu quero falar para vocês rapidinho, de reinauguração aqui do mais. Outra coisa também que foi interessante, que eu queria ressaltar, foi a participação do educativo. Então, para mim era muito importante envolver o educativo e também proporcionar uma situação em que não se conseguisse distinguir o que é o espaço expositivo e o que é o espaço educativo. E, de certa forma, de maneira que a gente tinha, no final da exposição, uma situação em que os trabalhos desenvolvidos nas ações educativas, com os estudantes, com os visitantes todos, eles se localizavam ao lado das obras, assim, sem muita distinção, no mesmo espaço. Para mim foi importante isso, até para a gente também desenvolver o educativo daqui, que eu cheguei e vi uma equipe muito talentosa, muitos deles estão aqui, alguns que não trabalham mais estão aqui também, uma equipe muito talentosa, muito envolvida assim, com o museu, com paixão. Isso aí eu acho que faz uma diferença incrível. Então, eu queria muito dar um espaço criativo para essa equipe, e a gente, no final das contas, conseguiu fazer várias atividades, todas elas disseminadas pelo espaço expositivo, enfim. Ao mesmo tempo que eu desabriguei o espaço do educativo aqui para colocar uma obra, né, e essa foi uma das razões também, porque a opção foi ocupar o segundo andar todo com as obras. Eu quis mobilizar o educativo, eu quis provocar o educativo, pensar outras maneiras de trabalhar e sensibilizar a partir da exposição. Dentro da exposição que está aqui em cartaz, Tentativas de Esgotar um Lugar, tem um trabalho também que me chama muita atenção nesse sentido das relações estabelecidas com a instituição. Eu tenho quanto tempo? Que é o trabalho do André Arçari. Eu não vou me alongar nem falar de todos os trabalhos, eu queria falar especificamente desse, pela simples razão de que ele é muito assim, significativo do que a gente está discutindo aqui.
o trabalho do André Arçari, ele parte de coleta de vídeos desses sistemas de monitoramento e vigilância do seu próprio prédio, né? Então ele vai construindo num vídeo narrativas que são montagens a partir desses recortes que ele toma do sistema de monitoramento do seu próprio prédio. Então é muito curioso, porque ele foi muito esperto também na montagem, porque são anticlímax, um na sequência do outro, assim. Então você tem uma cena banal de rua, ou de entrada do prédio, ou gente que entra dentro do elevador, ou que está circulando por determinada área do prédio e tal, mas você sempre fica naquela expectativa de algo acontecer e nada acontece, né? Então e é um trabalho que te prende por isso, acho bem interessante. E trabalhando, né, na mesma lógica e dentro da mesma pesquisa, o André Arçari também pensou um trabalho que lidava com o sistema de monitoramento do próprio museu. Então, no seu setor administrativo, aqui o MAIS tem um recurso, né, que é essa tela, onde ele consegue mapear tudo que se passa no museu, né, em todos os seus espaços. E o trabalho do André foi disponibilizar esse ponto de vista, disponibilizar essa possibilidade de ver todo o museu de dentro do próprio museu e disponibilizar isso, oferecer isso para o público, para todo mundo. Então é uma operação política, né, na medida em que permite que todo visitante tenha o ponto privilegiado que o Renan tem como diretor do museu, né, de ter um controle, de saber de tudo que se passa pelo museu. Então achei que é uma operação muito interessante, que de certa maneira dá visibilidade, né, àquilo que é bastidor, né, aquilo que enfim, administração e tal do museu. E uma coisa que eu achei muito curiosa é que os funcionários começaram a fazer uso desse trabalho, né? Então virou também uma resposta, assim, né? Passaram a ter a possibilidade de resposta. Se são monitorados, eles também agora passam a monitorar. Então esse movimento me chamou muita atenção, e é uma coisa que eu não tinha pensado, mas é um trabalho também que tem sido usado pelos funcionários, assim. E é um mirante, né? É um ponto onde o museu tem um movimento de reflexão de se ver, né? Assim, de construir uma imagem de si mesmo. E a possibilidade de oferecer essa imagem para qualquer visitante me parece muito interessante, assim. Parece um gesto de abertura, assim, muito grande das estruturas e do que seja poder dentro de uma instituição como o MAIS, assim. Me parece bem legal. Por fim, eu queria, só com uma provocação bem breve, eu estou no meu tempo, são 11h10, de 15, então vou ser ainda mais breve, porque eu não queria deixar passar a oportunidade de compartilhar com vocês o que anda, felizmente, me tirando sono, assim, que é o projeto da reabertura, né, secretária? Da reabertura aqui do MAIS, depois da sua reformulação, reforma física e reformulação conceitual. A gente está pensando num projeto aqui para o MAIS, e por enquanto eu quero contar histórias de Vitória, eu quero investigar personagens que surgem a partir do acervo aqui do museu. Então vocês vão me perdoar a qualidade das imagens, mas são imagens feitas essa semana na reserva técnica, ou um mês atrás na reserva técnica, uma coisa assim. O Eupídio Malaquias é um trabalho, esse trabalho que a gente está vendo, em que eu demorei para entender que era um trabalho sobre Vitória, porque ele fala, primeiro, de Iemanjá, a partir da escrita dele, né, muito próprio, um vocabulário muito próprio, e logo em seguida ele fala sobre o Padre Anchieta. E eu fiquei imaginando que essas são duas forças, assim, na constituição dessa cidade. E a partir disso, eu fiquei pensando que nós poderíamos eleger isso que o Eupídio nos oferece, poderiam ser dois eixos para se começar a construir uma exposição para cá. Então, o Padre Anchieta, enfim, não tenho tempo para alongar sobre o Padre Anchieta, mas eu queria dizer só o que a gente está pensando em fazer, que é trazer a Rubiane Maia, que é uma performer local, para fazer
uma vídeo performance, uma performance, alguma proposição aqui no mausoléu do Padre Anchieta, onde nós temos várias e várias camadas. É um lugar riquíssimo, porque esse lugar já foi igreja, antes de mais nada era um lugar nativo, né? Depois ele virou uma igreja, depois ele virou um palácio de governo, depois esse palácio do governo foi restaurado e descobriram as ruínas de outro negócio, tal. De maneira que vocês estão vendo que aqui tem um piso de vida, onde a gente pode ver as camadas mais subterrâneas e tal. Temos o mausoléu do Padre Anchieta e temos uma série de outros registros. Então tem um ícone, parece um ícone meio russo, não está aqui na foto, num lado. Nós temos uma pintura do século XX de outro, temos outra pintura do século XIX de outro, enfim. É uma confusão assim, de temporalidades no mesmo espaço. E a partir disso, e da presença do Padre Anchieta aqui, é que a Rubiane vai desenvolver a proposta dela. E no caso de Iemanjá, nós temos a Charlene Bicalho, que tem pesquisado assim, o curso dos rios aqui no Espírito Santo e as implicações culturais assim, que são possíveis de extrair, mas sobretudo também as implicações políticas, né? Não precisa dizer. Então é uma artista também que a gente deve convidar para desenvolver um trabalho dentro desse eixo. Um outro eixo que vai ser estudado também é a história do mais. O Paulo Reichenhoff fez um projeto especialíssimo aqui para esse museu em 97 e vamos trabalhar junto, né, Renan? Vamos formar uma equipe de pesquisa para pesquisar a história do próprio mais, né? Acho que isso vai nos fornecer muita possibilidade de toda a ordem. E eu espero também, entendendo bem esse projeto do Paulo Reichenhoff, entendendo aquele contexto ali, eu espero de alguma maneira trazer à vida alguma coisa que foi pensada ali naquele momento, mas que alguma coisa daquele momento que ganhe relevância, que ganhe consistência no momento presente do mais, assim. Então, a operação também meio arqueológica da própria história da instituição vai fazer parte desse projeto. Por fim, eu queria só mostrar uma outra obra também, do Gui Castor, que é um videoartista, não sei se ele está aqui, também da Terra. E, para concluir minha fala sobre isso, me parece uma metáfora poderosíssima sobre uma certa condição de Vitória marginal, assim, né? Muito fechada em si mesmo culturalmente, com muita riqueza cultural, né? E uma riqueza geográfica também. Nós estamos no litoral, nós temos montanha, nós temos tudo aqui perto, nós temos cachoeira, nós temos palmeiranos, nós temos alemães, né? É uma riqueza cultural tão grande que eu acho que é, inclusive, um dos componentes de talvez o Estado ser tão ensimesmado, tão assim, enraizado nas suas próprias condições culturais, assim. O lado, talvez, que nos interesse menos é que isso talvez crie dificuldades ou intensidades menores de intercâmbio, de diálogo. E pensando a situação cultural assim, do Espírito Santo, eu acho que esse trabalho do Gui Castor é uma metáfora poderosíssima para se pensar isso, porque é uma casa, como a gente está vendo aqui, à beira da estrada e no meio do mato. E nessa casa vive uma família de palmeiranos, né? Que não exatamente falam nem alemão e nem exatamente falam português entre si. É uma família com o pai, a mãe e o filho, né? Então é Matilda, Adolfo e Alice. E a gente, num filme muito silencioso, muito sensível, assim, eu sou fã desse trabalho, ele narra um cotidiano assim, muito simplório, muito ensimesmado também, mas em determinado momento, eu não vou dar spoiler, mas em determinado momento a gente tem uma cena em que o Adolfo, ele sai da sua casa, encara a estrada num dia chuvoso, anda até chegar na cidade, porque ele queria fumar um cigarro. Eu acho isso uma poesia, eu acho lindo o trabalho, e é um trabalho que tem alimentado muito meu pensamento com relação a esse projeto para cá, porque eu imagino determinadas condições culturais que a gente está muito próximos daqui, mas também tem muito otimismo e presinto assim, esse movimento também de saída para uma diversão e voltar
e intensificar esse contato com o mundo, né? se mostrar, ser visto e tal, que eu penso que é um mote importante também para essa exposição. Então é isso, gente. Eu cumpri. Eu te falei que eu cumpri. E eu queria só dar um anúnciozinho que a gente encerra agora a primeira sessão, voltamos às 2 e aí às 5 horas da tarde a gente tem um debate com os 4 curadores. Isso tudo foi feito para fazer com que vocês voltem.